Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos e cheios de reviravoltas do Evangelho de Mateus, o capítulo 11. Pensa só, numa única passagem, a gente tem a dúvida de um profeta na prisão, um elogio gigantesco, uma crítica super afiada, um julgamento bem sério e, para fechar, um dos convites mais acolhedores de toda a Bíblia. É uma verdadeira montanha-russa de emoções que revela muito sobre fé, dúvida e o que significa seguir a Jesus. Para a gente não se perder nesse caminho, vamos organizar nossa conversa em 5 partes. Primeiro, a pergunta crucial que vem lá da prisão. Depois, a gente vê como Jesus responde e acaba revelando não só a própria identidade, mas a de João Batista também. Em seguida, vamos analisar a crítica a uma geração que simplesmente não se contentava com nada. Dali, partimos para o aviso pesado às cidades que viram tudo e não mudaram. E, por fim, fechamos com um convite que, de certa forma, amarra tudo isso. Vamos lá? Então a nossa história começa num lugar bem esperado para um profeta como João Batista, uma cela de prisão. Aquele que anunciou com tanta convicção a chegada do Messias agora está preso. E é de dentro dessa escuridão, dessa incerteza, que nasce uma pergunta. Uma pergunta carregada de dúvida e que vai dar o tom de todo o capítulo. E aí tá a pergunta. Se viesse de qualquer outra pessoa, tudo bem. Mas vindo de João Batista, o homem que batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descer, é chocante. Isso mostra que havia uma tensão ali. Talvez o que Jesus estava fazendo, curando, comendo com pecadores, não batia exatamente com a imagem que João tinha de um Messias que chegaria com um machado na mão, pronto para o julgamento. A dúvida dele é real, é humana, e ela abre espaço para uma resposta de Jesus que é simplesmente brilhante. A resposta de Jesus é genial. Em vez de um simples sim, sou eu, ele aponta para as evidências, para a ação. Ele basicamente diz aos discípulos de João: voltem lá e contem o que vocês estão vendo e ouvindo. Cada um desses milagres, cegos enxergando, aleijados andando, leprosos sendo purificados, era um eco direto das profecias, principalmente de Isaías. É como se Jesus dissesse: a prova não está no que eu digo, mas no reino de Deus acontecendo bem na frente de vocês. E aqui a história dá uma virada notável. Assim que os mensageiros de João vão embora, Jesus se vira para a multidão. E, em vez de criticar João pela dúvida, ele faz exatamente o contrário. Ele defende João Batista e eleva a importância dele ao nível que ninguém esperava. Vamos parar para pensar no peso dessa declaração. Jesus está colocando João acima de todas as grandes figuras do passado. Mas, logo em seguida, ele lança um paradoxo. O menor no reino dos céus é maior do que ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vinda de Jesus inaugurou uma era completamente nova. Uma nova realidade, uma nova forma de se relacionar com Deus que é tão transformadora que até a pessoa mais simples dentro dessa nova aliança tem um acesso, um privilégio que nem o maior dos profetas antigos teve. Então, o ponto central é este. Jesus está conectando João diretamente com a profecia de Malaquias, que falava sobre a volta de Elias para preparar o caminho do Senhor. Para quem ouvia isso na época, era uma afirmação gigantesca, quase sísmica. Jesus não estava apenas elogiando João, ele estava dizendo que João era o mensageiro prometido, aquele que anunciava a chegada do próprio Messias. Depois de exaltar João, Jesus muda o foco de novo. Agora ele se dirige àqueles que rejeitaram os dois. Tanto a mensagem dura de arrependimento de João quanto a sua própria mensagem de graça foram ignoradas. E para ilustrar essa teimosia, ele usa uma pequena parábola, muito afiada. E o que a gente vê aqui é essa natureza contraditória, impossível de agradar daquela geração. Eles olhavam para o estilo de vida de João, que jejuava, que era super disciplinado, e diziam: esse aí tem um demônio. Aí olhavam para Jesus, que era sociável, que comia e bebia com todo mundo, e o acusavam de ser comilão e beberrão. O problema, claro, não estava nos mensageiros, mas na recusa do povo em ouvir. Essa imagem que Jesus usa, crianças mimadas na praça que não querem brincar de jeito nenhum. A mensagem de João era como uma música de funeral, chamando ao lamento, e eles não choraram. A mensagem de Jesus era como uma música de casamento, chamando para a festa, e eles não dançaram. A questão é que eles não queriam participar de nada, só ficar de fora criticando. Bom, e aqui o tom muda de novo e de forma drástica. A frustração da parábola vira um lamento sério, um julgamento direto. Jesus se volta especificamente para as cidades da Galileia, onde ele tinha feito a maioria dos seus milagres, mas que, mesmo assim, se recusaram a mudar de vida. Essa expressão, ai de você, não é só raiva, não. É uma expressão de lamento profundo, uma tristeza misturada com uma condenação. Pensa em Corazim e Betsaida.
Essas cidades tiveram lugar na primeira fila. Elas viram o poder de Deus de perto, viram o impossível acontecer, mas o coração delas continuou duro. O aviso de Jesus é tão severo porque a oportunidade que elas tiveram foi imensa. A comparação que Jesus faz aqui é para deixar todo mundo de cabelo em pé. Ele diz que cidades pagãs famosas pela sua maldade, como Tiro, Sidom e até Sodoma, teriam se arrependido se tivessem visto o que Corazim e Betsaida viram. A lição aqui é poderosa e vale até hoje. A indiferença diante de uma grande revelação é mais séria do que o pecado feito na ignorância. Um grande privilégio traz junto uma grande responsabilidade. E então, depois de toda essa tensão, de todo esse peso, o capítulo faz a sua virada mais bonita. Do trovão do julgamento, a gente passa para o silêncio de uma oração e, em seguida, para um dos convites mais gentis e reconfortantes de todos os tempos. Essa pequena frase nos transporta do palco público para o momento íntimo. Jesus se dirige ao Pai, agradecendo. Agradecendo porque a verdade do reino não foi entendida pelos sábios e inteligentes, os arrogantes, mas foi revelada aos pequeninos, aos humildes de coração. Essa oração é a chave. Ela mostra que o descanso que ele vai oferecer não é um truque, mas algo que vem direto da sua conexão perfeita com Deus. Este é o clímax do capítulo. Depois de falar de dúvida, de identidade, de rejeição e de julgamento, Jesus abre os braços. E o convite é muito específico, é para quem está exausto, sobrecarregado, seja pelo fardo da religiosidade, pelo peso da culpa ou simplesmente pelo cansaço da vida. É uma oferta clara de alívio, de paz. Mas é muito importante entender que esse descanso não é ficar parado, não é inatividade. É um processo ativo. Jesus nos dá um caminho de 3 passos. Primeiro, venham, que é o passo inicial da fé. Segundo, tomem sobre vocês o meu jugo, que significa entrar numa parceria de aprendizado com ele. E terceiro, aprendam de mim, que é o processo contínuo de ser moldado pelo jeito humilde e manso dele. E essa imagem final nos mostra o contraste mais poderoso de todo o capítulo. De um lado, as cargas pesadas, esmagadoras que as pessoas carregavam. Do outro, o jugo de Jesus, que ele mesmo diz que é suave e leve. A metáfora do jugo é linda, porque não é sobre se livrar do trabalho, mas sobre parceria. É como 2 bois trabalhando juntos, dividindo o peso. Jesus não promete uma vida sem desafios, mas sim uma vida onde o fardo é compartilhado com ele. E isso o torna suportável, leve e finalmente traz descanso para a alma. E assim, Mateus 11, que começou na escuridão de uma dúvida na prisão, termina com essa oferta de luz e alívio. Essa jornada da dúvida ao descanso nos deixa com uma pergunta que continua muito relevante. Em meio à correria, às pressões do nosso tempo, o que significa de verdade encontrar esse descanso para a alma? Como é, na prática, viver com esse fardo compartilhado? É uma questão que fica para a gente refletir.